Pessoal, então a aula passada parou na página 9, tá? Página 9. Então abram aí o livro de vocês, já o livro 3, na página 10, tá? Página 10. Então aí na página 10 ele já está tratando para você aí na página 10 ele está tratando para você ainda sobre a ideia de triângulo. Lembra que a gente está falando sobre polígonos, né? E o primeiro deles que a gente estuda aí, que é um dos que tem mais características, eu diria assim, características que devem ser estudadas aí, é o triângulo, tá? Então aí uma primeira questão aí na página página 7, né? Página 10, perdão, na página 10, a primeira questão aí, dialogar e conhecer. Deixa eu projetar minha tela aqui, né, que não está aparecendo para vocês aí. Apareceu aí a tela para vocês? Apareceu. Beleza. Bom, então eu tenho aí a primeira questão. Junte-se a 3 colegas para realizar a atividade proposta. A seguir, há 4 fichas coloridas. Em cada ficha há 2 conjuntos de medida que servirão de base para investigar a construção de triângulos. Às vezes, pessoal, a gente pensa que se você juntar quaisquer 3 linhas, forma um triângulo, né? Mas não é assim que funciona, tá, pessoal? Na realidade, não são todas as 3 linhas, qualquer 3 linhas que você junta aí, que vai formar um triângulo perfeito, tá? Tem condições para que ele seja formado. Nesse caso aí, o que a questão está tratando é disso, tá? Que a gente possa formar triângulos usando aí essas 3 medidas. Aí a primeira vem dizendo assim: a ficha A tem o triângulo 1, que está dizendo lá 7 centímetros, 7 centímetros, 7 centímetros. E o triângulo 2, que tem 7 centímetros, 3 centímetros e 3 centímetros. E aí ele dá a ficha A, ficha B, C e D. Aí lá abaixo, aqui embaixo na letra A está dizendo assim: é possível construir um triângulo com as medidas indicadas nas fichas? Aí a gente vai ter que discutir isso aqui, ó. Se sim, quantos triângulos diferentes podem ser construídos com elas? Bom, pessoal, vamos lá. Nessa página aí a gente vai fazer uma anotação aí. Eu não sei onde é que você vai colocar essa anotação, mas é uma afirmação com relação a triângulos, tá? Então vocês vão anotar. Eu acho que aqui em cima cabe colocar essa informação aí, bem aqui nesse espaço aqui, tá? Então vou anotar para você, você anota aí. Quando a gente vai formar triângulo, pessoal, se a questão oferecer os três lados para você ver, você vai observar o seguinte: a soma dos 2 menores lados tem que ser maior que o maior lado, tá? Vou já explicar o que isso significa, mas primeiro vamos escrever. Então vou colocar aqui como observação: em um triângulo, escreva aí no seu livro, tá? Em um triângulo, todo triângulo isso acontece, tá? A soma dos 2 menores lados tem que ser maior que o maior lado. Então a soma dos 2 menores lados tem que ser maior que o maior lado. Tá? Se essa regrinha aí não for obedecida, pessoal, o triângulo não se forma, tá? Vou te dar um exemplo aqui, vou exagerar um pouco. Imagina uma situação aí que você tem um cabo de vassoura, tá? Um cabo de vassoura deve ter em média aí 1,20 m, 1,5 m de tamanho, tá? Então você tem um cabo de vassoura, vou até desenhar esse cabo de vassoura aqui, vamos imaginar que seja essa imagem aí,
seja esse cabo de vassoura, tá? E nas pontas eu vou tentar formar um triângulo com ele, só que nas pontas eu vou colocar um palito de picolé em cada ponta. Quando eu colocar esse palito de picolé, o palito de picolé tem uns 10 centímetros só, pessoal. Vai acontecer isso aqui, ó, 10 centímetros de um lado, 10 centímetros do outro. Se eu somar esses dois menores lados, que é 10 centímetros e 10 centímetros, isso vai dar 20 centímetros, tá? Então ele não vai conseguir fechar um triângulo se eu utilizar essas 3 barras. O cabo de vassoura que está aqui embaixo não vai, é muito grande. Então os dois triângulos, palitos de picolé, se eu colocar aqui em cima, eles não vão conseguir fechar esse triângulo, tá? Então o que eu estou querendo dizer com isso? Os dois menores lados, a soma deles, que deu só 20 centímetros, não conseguiu ser maior que o maior lado, que era o cabo de vassoura, tá? Então nessas situações aí o triângulo não se forma, tá? Então quando a gente for analisar isso aí, vocês vão ter que lembrar desse detalhe. Então a soma dos dois menores lados tem que ser maior que o maior lado do triângulo, certo? Se isso não acontecer, o triângulo não forma, tá? Então isso quer dizer que, anote aí para eu poder apagar. Então isso quer dizer que esse primeiro triângulo que tem aí, tá, o triângulo A, está perguntando lá se ele vai formar triângulo. Então eu vou marcar as opções que vão formar triângulo, né? Na primeira opção, 777, vai formar triângulo, pessoal, aqui? 777, se vai formar, quem poderia me dizer qual é o triângulo que vai formar dessa situação aí? Nesse primeiro triângulo A, vai formar 777, forma triângulo? Sim ou não? Sim. Sim, né, pessoal? E qual vai ser o triângulo que vai ser formado aí? Nesse caso aí, pessoal, como eu tenho 777, as 3 medidas são iguais, tá? Nós conversamos sobre isso ontem. Ontem não, na última aula. Na última aula a gente conversou sobre os tipos de triângulo. E eu conversei com vocês que um triângulo que tem medidas iguais, ele é chamado de equilátero, tá? Então ele é equilátero. É possível formar um triângulo com essas medidas? Sim. Aqui vai ser 7, aqui vai ser 7, aqui vai ser 7. Não tem problema nenhum para mim formar esse triângulo aí, tá? Então esse primeiro aqui, beleza, ok. Eu vou conseguir formar um triângulo com ele aqui, ok, tá? Esse de baixo, pessoal, eu tenho 7 centímetros, aí eu tenho 3 centímetros e 3 centímetros. Olha, conversamos agora, a medida desses dois menores lados, se eu somar, 3 mais 3 vai dar 6. E 6 é menor que o maior lado aqui, ó. Pois é, nesse caso não vai formar. A medida da soma dos dois menores tem que ser maior. Aqui tinha que ser 8, 9, 10. Se fosse 7 também não formaria, tá, pessoal? Tem que ser maior do que o maior lado. Então, se eu somar os dois menores, que é 3 e 3, não vai dar maior do que 7, vai dar menor do que 7. Então, esse daqui, ó, não vai formar triângulo, tá? A soma dos menores lados não deu certo aí para ficar maior que o maior lado, certo? Aqui embaixo, na primeira questão, já está pedindo, é possível construir um triângulo com as medidas indicadas na figura? Então, para a figura A, para a ficha A, sim, né? Para a ficha A, eu vou formar só um triângulo, tá? Então, deixa eu diminuir mais a minha tela aqui. Então, na ficha A, vou formar um triângulo. Tá? Beleza. Então, na ficha A, só formou um triângulo, que foi esse aqui de cima. Eu vou colocar um ok. Esse daqui não formou. Ficha B. Triângulo 1 tem 7 centímetros, tem 5 centímetros e tem um ângulo de 120 graus. Pessoal, aí não tem nenhuma restrição que me impeça de formar esse triângulo. Ele vai ser um triângulo obtusângulo, tá? Então isso aqui vai acontecer com ele, ó. Aqui vai ser 120 graus, um desses lados vai ser 7, vamos dizer que seja esse. Ou melhor, que seja esse aqui de baixo, de repente. Não, mas tanto faz. Aqui é 7, aqui é 5. Pode ser que esse outro seja uma medida bem maior, tá? Então nada impede disso aí acontecer. Esse triângulo pode se formar assim. Vou dar um ok nesse daqui. Triângulo 2 da ficha B. Ele tem 5 centímetros, 5 centímetros e 60 centímetros. Conversamos também, pessoal, no dia que a gente falou sobre o triângulo equilátero, que ele tem duas características. Os 3 lados são iguais. Então, por exemplo, se aqui valer 5, aqui vai valer 5, aqui vai valer 5. Se esse aí for um triângulo equilátero, tá? E os ângulos dele são todos iguais a 60 graus. Também falamos sobre isso, tá? Então, se o triângulo é equilátero, ele tem os 3 lados iguais e tem os 3 ângulos iguais a 60 graus, exatamente 60.
Então, nesse último aí, ele pode se formar 5, 5. Eu não sei quanto é o terceiro lado, mas já apareceu um ângulo de 60. Muito provavelmente esse triângulo é um triângulo equilátero. Não tenho certeza, porque a questão não ofereceu todas as informações para saber, mas é muito provável que isso tenha acontecido, tá? Então, esse triângulo também pode ser formado. Então, 2 triângulos na ficha B. Então, na ficha B eu tenho 2 triângulos. Tá? 2 triângulos aí na ficha B. Vamos para a ficha C. Na ficha C, conversamos aula passada também que a soma dos ângulos internos do triângulo tem que dar sempre 180 graus. Esse triângulo 1 aqui, pessoal, se você somar 30 mais 60 dá 90. 90 mais esse último 90 dá 180. Então o triângulo pode ter essas medidas que ele está dizendo aí? Pode sim, pessoal. Então esse daqui também está ok, esse triângulo 1 aí da ficha C. E aqui embaixo o triângulo 2, pode ser 45, 45, 45? Se eu somar aqui, dá... Pode? Será? Se eu somar 45 mais 45 dá 90, pessoal. Mais 45 dá 135. Esse triângulo não pode se formar. Ele tem que se formar com 180 graus. Se ele tem os 3 ângulos e a soma dos 3 não der os 180... Entendi. Oi? Agora entendi. Beleza. Então, nesse caso aqui, eu não vou conseguir formar... Nesse caso, eu não vou conseguir formar triângulo porque a soma dos ângulos não deu os 180 que eu precisava, tá? Então, na ficha C... Na ficha C, eu tenho um ângulo de... Aliás, eu tenho um triângulo só. E na ficha D... Vamos lá, na ficha D eu tenho 30, 60 e 3 centímetros. Bom, aí eu também não tenho como dizer que não pode ser formado, tá, pessoal? É possível que um que tem um ângulo de 30, um de 60 e uma medida de 3 centímetros. Isso aí não vai interferir em nada na construção desse triângulo. Então vou dar ok. E o triângulo 2 tem 60, 60 e 4 centímetros. Também não está dizendo nada, mas muito provavelmente esse triângulo aí é um triângulo equilátero, tá? Já posso confirmar isso, na verdade, porque se aqui é 60 e aqui é 60, já tem 120. Para 180 falta 60, então vai ser o terceiro ângulo desse triângulo, será 60. Provavelmente esse triângulo será assim, ó. Vamos dizer que aqui embaixo seja 4 centímetros, esse seja 60 e esse seja 60. Como já tem 2 de 60, com certeza o terceiro também é 60. Então, se os 3 ângulos são iguais... As 3 medidas também são iguais. Esse triângulo aí é um triângulo equilátero, tá? Isso aí eu já posso afirmar. Então eu tenho 2 triângulos aí se formando na ficha D. Então na ficha D eu tenho 2 triângulos. Beleza? Então anote aí essas informações aí pra gente poder fazer a próxima questão. Já, né? Pode passar, tio. Beleza. Então aí... Na letra B está dizendo assim, cada componente do grupo deve escolher uma ficha e construir os respectivos triângulos no espaço abaixo. Bom, aqui era para a gente fazer os triângulos aí na letra B. Então eu vou construir aqui, na letra B, aqui embaixo, os triângulos que foram possíveis aí, né? Vou separar minha folha desse jeito aqui. Então aqui vai ser a ficha A. Colocar só assim, aqui vai ser a ficha B, aqui vai ser a ficha C e aqui no final a ficha D. Faça aí do jeito que você puder aí no seu livro, tá? Então teremos aqui, na ficha A, só foi possível construir esse primeiro de cima, o triângulo 1. Tá? Então ele vai ser um triângulo equilátero. Vou fazer ele aqui, cada lado vale 7, 7 e 7. Isso aí é o triângulo da ficha A, só deu para construir esse. Ficha B... Eu pude construir os 2, né, pessoal? Então, eu vou fazer um aqui. Vamos dizer que aqui seja 5, aqui seja 7, aqui em cima seja 120. Esse é um que foi possível construir. O outro, vamos dizer que aqui seja 5, 5 e aqui seja 60. Então, já tem aí o seu triângulo da ficha B. Na ficha C só deu para fazer um, né? E ele tem ângulo bem aqui, ó, na ficha C, o primeiro triângulo tem um ângulo de 90 graus. Não sei se você lembra,
esse 90 é representado pelo quadrado com a bolinha, lembra disso? Então aqui eu vou ter um triângulo que vai fazer isso aqui, ó. Ele é um triângulo retângulo. Aqui pode ser 30, aliás, aqui embaixo 30 graus e aqui em cima 60 graus, porque ele é um ângulo um pouco maior. E na letra D, que dá para fazer os 3 triângulos, eu vou ter de novo, esse daqui também vai ser um triângulo retângulo, porque eu já tenho 30 e 60, dá 90. Para chegar a 180 vai faltar 90 de novo, tá? Então vai ser retângulo de novo. Vamos dizer que aqui do lado vale 3 centímetros, aqui vale 60, aqui vale 30. E esse cantinho são os 90 graus que faltavam. E por último, 60, 60 e o 4, né? 60, 60 e 4, pessoal, vai ser um ângulo de 60, um ângulo de 60, e eu vou botar 4 centímetros aqui do lado. Esse aqui foi aquele triângulo equilátero que a gente conversou por último, tá? Então tá aí a figura que dá para formar no item B. Então anote aí, por favor, para a gente poder continuar. Beleza. Já, pessoal, já, né? Tem mais alguém que está escrevendo? Tem. Tá. Já. Já? Beleza, então formou-se aí esses triângulos para essa questão, tá? Vamos aqui na próxima página, página 11. Página 11, pessoal, essa atividade aí geralmente a gente fazia em sala, tá? Mais tarde vocês podem tentar fazer em casa para ver se isso aí é verdade, tá? O título desse conteúdo aí, dessa parte do assunto é Soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo. A gente já conversou sobre isso aqui, tá? E usamos essa informação agora há pouco nessa questão anterior. Todo triângulo, pessoal, essa soma, tá, desses ângulos internos aqui, ela sempre é igual a 180 graus, tá? Então, todo triângulo, quando você faz a soma dos ângulos internos dele, o resultado tem que dar 180, certo? Se for um triângulo, vai dar sempre 180. Aí eu tenho aí uma imagem desse triângulo. Primeiro triângulo, como foi feita essa prova aí? Você vai pegar uma folha de papel qualquer, tá? Aí você vai lá e faz uma pintura aí em cada ponta dela, cada borda, né? Cada canto aí. Isso aqui ele pintou aqui de rosa, aí tem esse aqui que ele pintou de azul, esse aqui que pintou de amarelo. Vai pegar essas 3 pontas e vai cortar com uma tesoura, tá? Recorta aí essas 3 pontas e depois você junta as 3, tanto faz a posição que você vai juntar. Quando você juntar as 3, você percebe que fica aquele semicírculo que a gente já conversou, ó. Esse semicírculo aí que vale 180 graus, tá? Então essa afirmação aí, feita inclusive na prática, ela prova que a soma desses ângulos internos do triângulo aí dá 180 graus, tá? Então você pode mais tarde, se você quiser tentar, pegue qualquer triângulo, você pode pegar uma folha de papel normal aí, fazer um triângulo com ela e depois fazer esse teste aí, tá? Pintar as pontas e mostrar que juntando as 3 pontas ele dá um triângulo, dá um ângulo de 180 graus, tá? E aí aqui embaixo está dizendo assim, o que você pode concluir dessa atividade que acabou de realizar a respeito da soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo, tá? Então você vai dizer aí de novo o que a gente já conversou. Vamos escrever aqui de novo, a soma dos 3 ângulos internos de qualquer triângulo é sempre igual a 180 graus. Tá? Então escreva aí, a soma dos ângulos internos do triângulo é sempre igual a 180 graus. Essa é a conclusão que a gente tira quando faz essa atividadezinha aí. Não esqueça dessa informação que a gente vai precisar dela daqui a pouco. Ó, pessoal, isso de novo está escrito aqui abaixo nesse organiza as ideias, tá?
Pegue seu marcador de texto aí, você pode marcar essa informação. Eu tenho aí a soma das medidas dos ângulos internos ABC de um triângulo é 180, ou seja, aí ele deu assim, ó, a medida do ângulo A mais a medida do ângulo B mais a medida do ângulo C é igual a 180, certo? Então aí esse triângulo aí ABC poderia ser aquele que estava lá em cima. Na verdade esse desenho não está feito aí, mas se for preciso fazer, você faz um triângulo qualquer, a medida do ângulo A, vem aqui, tá? A, aqui B e aqui C, somando as três aí tem que ser 180 graus, ok? Então marque aí com marca-texto essa afirmação aí. Aí aqui abaixo ele está dizendo, pessoal, nas atividades de investigação realizada anteriormente, que a gente fez na página anterior, na página 10, você verificou que nem sempre é possível construir um triângulo, tá? Na atividade a seguir, você vai estudar as condições para a existência de um triângulo, que a gente vai ver a partir dessa próxima questão aí, dialogar e conhecer. Essa questão aí eu não vou fazer agora com vocês, pessoal, porque ela está pedindo para você usar um material que talvez eu não vou ter como mostrar agora para vocês, vai ser usando canudos, tá? Eu posso tentar gravar um material e tentar deixar ele para vocês aí acessarem depois. Eu nem avisei também que a gente ia precisar, mas aqui eu usar canudinho para formar esses triângulos, tá? Quando a gente voltar no presencial, de repente a gente faz essa atividade em sala. Então passe aí para a próxima página, página 12. A questão agora é com você, página 12. Então ele tem lá, meus amigos, agora é com você, primeira questão, observe o fluxograma e faça a atividade a seguir. Essa atividade aí tem a ver com o que a gente conversou sobre a condição de existência do triângulo. Como é que é possível você montar um triângulo? O que ele tem que ter para poder fechar esse triângulo? Aí ele deu aqui, primeira coisa, isso é como se fosse um programa de computador, tá? Ele vai pedir para você escrever algumas informações nesse programa. Então, a primeira coisa, o usuário... Então, você não vai fazer a primeira, a segunda e a terceira de cima dessa daí, não? Porque essa aí é a resposta daquela anterior, que usa o canudinho. Tá? Aí a gente só vai poder fazer quando tiver esse material e vocês vão ter que me ver fazendo, no caso, para a gente poder construir, tá? Mas eu posso ver um momento para a gente fazer, não se preocupe não, que não vai ficar em branco não. Ok? Então aí está dizendo, pessoal, o usuário vai digitar 3 números A, B e C. Então o começo do código desse programa de computador vai dizer isso aí. O usuário vai digitar 3 números, esses números aí ele chamou de A, B e C. Ok? Aí do lado vai dizer, armazene os números digitados em ordem crescente. Tudo bem até agora? Aí ele disse assim, ó, some A e B. A soma de A e B é maior que C? Vamos ver se a gente consegue pensar aqui. Se eu colocar, por exemplo, 3, 4 e 5, vamos dizer. Não, vamos dizer que eu coloquei fora da ordem. O usuário foi lá e escreveu assim, 4, 3, 5, por exemplo. Escreveu esses 3 números aí. Aí aqui do lado ele disse assim, armazene os números em ordem crescente. Tá? Aí os números que eu escrevi, que foi 4, 3 e 5, eu vou colocar em ordem crescente. Crescente é do menor para o maior. Então vai vir primeiro o 3, depois o 4 e depois o 5. Aí o próximo passo é a soma de A e B é maior que C. Lembrando que esse primeiro é o A, o segundo é o B e o terceiro é o C. Aí ele vai somar esses dois aqui, ó, A e B. Somando isso aqui vai dar quanto, pessoal? 7, certo? Aí a pergunta que ele faz é, a soma de A e B é maior que C? Aí você vai avaliar. No meu caso aqui do meu exemplo foi maior, mas pode acontecer de não ser, tá? Então vamos lá, aí ele disse que tem 2 possibilidades, somou A e B é maior que C, tem 2 respostas, ou você vai dizer que sim, ou você vai dizer que não. Se você disser que sim, aí olha a próxima coisa que o programa vai fazer, traça um segmento de medida A, com extremidade AB, um arco de centro A e raio B, ele está montando o triângulo aí, tá? Ele está fazendo o triângulo acontecer igual a gente fez na aula anterior. Ó, ele vai marcar um ponto A bem aqui, vai traçar um segmento, ponto B bem aqui, aí ele vai colocar o compasso aqui, a ponta seca, vai pegar a ponta grafite, vai fazer aquele semicírculo que a gente conversou aula passada,
Depois ele troca, coloca o compasso aqui, faz outro semicírculo. Lembra que a gente fez isso aula passada? Esse ponto de encontro aqui, pessoal, é o ponto que vai formar o nosso triângulo, tá? Então é isso que ele está dizendo para fazer aqui dentro desse balão aqui, ó. Então, se a medida dos dois menores é maior do que o maior lado, então ele pode formar triângulo e vai formar esse triângulo aí, certo? Beleza. Aí aqui embaixo tem mais um balãozinho, está dizendo assim, os pontos A, B e C são o que do triângulo, pessoal? Cada ponto desse aqui, como foi que a gente chamou? Cada ponto desse que forma o triângulo, como é o nome? Bora ver se alguém lembra. Como é o nome de cada ponto desse que forma um triângulo? Cada cantinho desse aqui é chamado como? Escreva lá. Vértice. Cada ponto que forma um triângulo ou qualquer outra figura geométrica é chamada de vértice. Tá? Chamada de vértice. Então vai ser os vértices, o ponto A, B e C são os vértices de um triângulo de lado medindo. Qual é a medida dos lados, pessoal? Ó, lado A, lado B e lado C. Então aqui A minúsculo, B minúsculo e C minúsculo. Tá? Então esse triângulozinho que vai formar, ele vai ter lado A, B e C. Beleza, mas isso só vai acontecer se aquela soma lá de cima for maior do que o maior lado, lembra disso. E se ela não for, tem a outra parte aqui do fluxograma que a gente não olhou, né? E se por acaso essa soma A mais B não for maior do que o C, o que vai acontecer, pessoal? Não vai formar o triângulo. Então, se por acaso a soma das duas medidas não for maior do que o ângulo C, tá? Aliás, do que a medida C, né? Se a soma de A mais B não for maior do que C, então não vai formar o triângulo. A soma tem que ser maior. Se não for maior, não vai formar o triângulo, tá? Beleza, então com esse fluxograma aí, pessoal, eu consigo definir, conforme o que o usuário inserir de informação, eu consigo decidir se o triângulo vai formar ou não vai formar. Tá? Então vamos ver aí, alguém vai me dizer aí 3 medidas para me testar aqui se esse triângulo vai formar ou não vai formar. Eu fiz as minhas aqui, mas alguém me fala aí outros 3 números, não precisa ser em ordem crescente. Alguém me fala aí 3 números, não precisa ser ordem crescente. Números pequenos, entre 1 e 10, tá? E aí, alguém fala algum número aí? 3 números, entre 1 e 10. 8. Sim. 6. 6 e 7, falaram aí. Tá? Vou mudar esse 7, pessoal. Não, vou deixar 8, 6 e 7. 8, 6 e 7, pessoal. Não está em ordem, tá? Eu vou pegar os 3, esse foi o primeiro passo, era colocar qualquer 3 números aí. Eu pedi entre 1 e 10 só para ficar mais fácil da gente calcular, mas tanto faz, tá? E aí eu vou lá e vou para o segundo passo. O segundo passo é organizar esses números em ordem crescente. Em ordem crescente, esses 3 números ficariam 6, 7 e 8. Certo aí? Esse primeiro, o nome dele vai ser A, é o lado A do triângulo. O outro vai ser o lado B do triângulo e o outro vai ser o lado C do triângulo. Terceiro passo que o programa vai fazer, somar A mais B. Ele vai pegar a medida A mais B, que são esses dois aqui, ó, e vai somar, tá? A mais B vai ser 6 mais 7. Isso aí dá 15. Beleza? 15. Aí ele vai comparar. Esse A mais B é maior do que C? Quem é o C, pessoal? É o 8. 15 é maior do que 8? Sim. Então ele vem para cá. E aí ele vai lá e faz o desenho do triângulo. Esse triângulo vai ter esse formato aqui. Um lado vai ser 6, o outro vai ser 7, o outro vai ser 8. Tá? Sendo que esse aqui ele chamou de A, esse aqui ele chamou de B, esse aqui ele chamou de C.
Beleza? Então é isso que esse programa está fazendo aí. Vamos imaginar que ele não deu essas medidas. Vamos dizer que ele deu o seguinte, ó. Vamos dizer que ele deu a medida 2. Vou colocar de vermelho aqui. Vamos dizer que ele deu a medida 2, 3 e 9. Inclusive eu coloquei em ordem. Vamos colocar 9, 2 e 3. Ele deu essas 3 medidas aí. O usuário foi lá e escreveu esses 3 números. Vamos ver se vai formar triângulo. Armazene os números em ordem crescente. Em ordem crescente seria 2, 3 e 9. Sendo que esse primeiro é chamado de A, esse segundo é chamado de B e esse terceiro é chamado de C. Próximo passo, a soma de A mais B é maior que C? Aí eu vou somar. Quanto é que vale A? A mais B vai ser 2 mais 3, que dá quanto? 5. 5 é maior do que 9, que é o lado C? Se não é maior, ele vem para cá, ó. E o que vai acontecer? Não vai formar triângulo. Pois é, a medida ficaria aqui embaixo, 9, aí eu ia ter uma barra bem aqui com tamanho 2 e uma barra bem aqui com tamanho 3, ó. Não ia fechar o triângulo nunca, certo? Não ia ter como fechar esse triângulo aí. Então a questão A, lá no final dessa página 11, está perguntando, da página 13, não, da página 11 mesmo, é a página 12 na verdade. No final da página 12 está aí a letra A. Qual é a função desse fluxograma aí, pessoal? É definir se é possível construir o triângulo com as medidas vou colocar assim, dadas, tá? Então o usuário vai me oferecer 3 medidas e eu vou verificar se é possível construir o triângulo com essas 3 medidas dadas. Legal? Talvez eu construa esse programa para vocês mais tarde, para vocês fazerem os testes aí. Isso é uma questão muito boa de cair numa prova, viu? Condição de existência do triângulo. É só você verificar os 2 menores lados e ver se a soma deles é maior do que o maior lado. A soma tem que ser maior, tá, pessoal? Se for igual, o triângulo também não vai formar, tem que ser maior. Como é? Não, acho que eu tô usando os dois. Eu esqueci o meu computador acabou pedindo, eu tenho informação agora. Será que aquele áudio está funcionando lá? Do computador? Sim. Pois é, não sei te dizer. Vou clicar, né? Testa sem o micro, sem o... Já, pessoal. Tio, o senhor tá na escola, é? Não, tô em outra escola. É porque tem gente aqui na sala que eu fico, de vez em quando chega alguém aqui, abre a porta, conversa comigo. Posso passar, pessoal, essa? Pode. Então vamos de letra B. Marque, antes da gente passar, escreva a prova nessa questão aí, tá, pessoal? Não que eu vá Eu pedir... escrevi. Pois é, não que eu vá pedir um programa de computador para ti, tá? Mas eu posso pedir essa relação aí. Se a soma dos dois ela vai ser maior ou não, tá? Isso aí é muito bom de aparecer, muito fácil de aparecer. Aí vem a letra B, que você também escreveria a prova nessa B, porque ela é o mesmo trabalho que você vai fazer nessa letra A.
tá? Nessa B, escreva a prova também. Beleza, vamos lá. Na letra B está dizendo, preencha os espaços da tabela, sabendo que as colunas representam etapas do processo do fluxograma, que foi o que a gente fez agora há pouco. Então ele me deu aqui, vamos dizer que o usuário entrou com esses números aqui, ó, 1, 2 e 3, certo? E aí, primeira coisa que você faz, comparação de valores. Eu vou pegar os valores dos menores lados para fazer a soma, né? Então eu vou somar aqui a soma de 1. Pois é, os menores é 1 e 2, né? Então eu vou somar 1 mais 2, isso aqui vai dar 3. Ele está perguntando se isso aqui é maior que o maior lado. Qual é o maior lado? 3. 3 é maior que 3, pessoal? Não. Não, muito bem. Então a resposta aqui na frente não é maior. Então a solução vai formar triângulo ou não vai formar triângulo? Não formará triângulo, exatamente, tá? Não formará triângulo. Imagine só, se você pegar uma barra de 3 centímetros aqui, ó, e colocar uma outra barra em cima dele de 3 centímetros, vai ficar uma em cima da outra, não vai formar triângulo de jeito nenhum. Tinha que ser pelo menos 3,5, 4, para o triângulo poder fazer uma aberturazinha aqui para cima, tá? Então, se as duas medidas forem iguais, também não forma triângulo. Tem que ser, tá aqui a palavra, ó, tem que ser maior, maior que a maior medida. Se não for maior, não vai formar triângulo, tá? Olha de baixo, agora o usuário inseriu valores, tá aqui, ó, 4, 5 e 6, isso. Então eu vou somar quais lados aqui? 4 e 5. 4 e 5, que o resultado vai dar 9. Aí ele está perguntando, isso aqui é maior que o maior lado? O maior lado é 6. É maior, pessoal? Sim. Sim. Então isso vai formar triângulo? Sim. Formará triângulo, tá? Beleza? Então o primeiro não vai formar triângulo porque a soma não deu maior do que o maior lado. Essa letra C, pessoal, ele quer que você desenhe esse triângulo, tá? Então se você tiver uma régua aí, for possível você fazer, faça ele com essas medidas aí. Uma Então medida... eu vou fazer normal mesmo, só vou colocar as medidas. Tá. Não, pode ser. Só faz com um triângulozinho lá, com a régua, só para ficar retinho, né? Aí aqui coloca 4, 5 e aqui embaixo 6. Tá? Pode só fazer isso, não precisa ser na medida certinho não aí. Tá? Porque no meu aqui eu não tenho, não consigo usar uma régua aqui nesse programa, mas vocês podem usar no caderno de vocês, façam aí bem bonitinho aí, tá? Então ficaria 4, 5 e 6 aí nesse triângulo. Tranquilo de aparecer uma questão dessa, né, pessoal? Isso aí é bem simples para vocês, não tem muito problema nessa situação aí não. É pra colocar só o que formará triângulo, né? Só esse daí que formará triângulo, o outro não vai formar, então não tem como desenhar no caso. Eu acho que a B é possível, tio. Eu acho. A 2 no caso. A B ou a 2? A 2 da 60. É só fazer a soma, né? É. Mas aí tu vai somar só os menores lados. Posso passar, pessoal, essa? Então dá 35. E não. No caso daria quanto lá? A soma dá 35, né? É. 35 é maior que 25, então sim, é possível, tá? Deixa eu ver agora. Não passa ainda não, que eu tô copiando, tá? Tá, pode copiar. Estamos na página 13. Página 13, letra B. B e C, na verdade, aí. Eu coloquei, sim, formará triângulo. Aí coloca mais uma coisinha, pois 15 mais 20... Pois é maior do que 25. Isso, exatamente. 15 mais 20 é maior do que 25. Pode passar. Já? Então olha como a 2 também, pessoal, tá bem tranquila aí. Esse texto da 2 aí tá ótimo para aparecer para vocês no teste. Se é possível construir um triângulo,
2. É possível construir um triângulo com os lados 15, 20 e 25, pessoal? Aí você pega, tá em ordem crescente? Tá. Esse aqui é o menor, esse é o segundo menor e esse aqui é o maior, tá? Então a soma dos dois menores tem que ser maior que o maior lado, que é 25. Então é possível, vamos lá, se eu somar 15 mais 20, que são esses dois lados aqui, ó, 15 e 20, isso aqui dá 35. 35 é maior do que 25? Sim, então é possível, tá? Então vamos escrever nessa questão só o seguinte, ó. Sim, é possível construir, né? Então vamos colocar sim, pois se eu somar 15 mais 20, que são os dois menores lados, essa soma dá maior do que o menor lado, que é 25. O menor lado não, do que o maior lado, né? Então essa soma ela dá maior do que o maior lado, que é 25, tá? Então essa é a prova aí. Se você somar os dois menores lados e essa resposta der maior que o maior lado, é possível construir o triângulo. Caso contrário, não é possível, não seria possível. Se der igual, também não dá para construir, tá, pessoal? Tem que ser maior. Na 3, deseja-se compor um triângulo usando os palitos que medem 9 e 12. Determine a menor medida possível para o terceiro palito. Pessoal, se ele falou de menor medida, basta você pegar esse... Oi? 3, exatamente, basta você fazer, como ele falou do menor, basta você fazer a diferença desses lados, tá? Eu vou até escrever aqui, é a diferença, tá? Então se eu fizer 12 menos 9, isso aqui vai dar quanto? 3, tá? Só que se ele for exatamente igual a 3, não vai fechar o triângulo, tá? Então eu tenho que ser o quê? Não, eu fiz desse jeito, eu fiz assim, eu peguei a metade de 9. 9 é 3 mais 3, 6, mais 3, 9. Tá, foi um raciocínio que tu fizeste aí, tá? Mas a metade de 9 é 4,5. No caso, tu dividiu em 3 partes, foi isso? Isso, é 1/3 de 9. Ah, 3 tá. é 1/3. Tá, beleza, pode ser. Só que aí tu não pode usar o valor igual a 3, porque senão não vai formar o triângulo, tá? Tem que ser um pouquinho maior que 3 para ele poder fazer aquela abertura que a gente conversou. Beleza? Então, se ele falar de diferença, basta você subtrair as medidas que ele deu. E se ele falar, aliás, se ele falar de menor, né? Basta fazer a subtração. E se ele falar de maior, pessoal? Vai ser o contrário, né? Vai ser a soma. Tá? Aqui, como ele falou de menor, a gente fez a diferença. Aqui vai ser a soma, tá? Então, 9 mais 12. Isso aqui dá 21, né? Só que como agora 21 é um tamanho muito grande, tá, pessoal? Para esse triângulo aí, então não pode ser maior que 21. Tem que ser o quê? Menor que 21. Tá? Vamos dizer aí 20, por exemplo. Ou 20,5. Então seria um triângulo de 9, 12 e 20, por exemplo. Tá? Formaria um triângulo aí. Aqui é 21. Perdi meu lápis. Aqui é 21 centímetros, tá? Na letra B. Questão 4. Se um triângulo isósceles possui ângulo de 100 graus, quais são as medidas dos outros dois ângulos? Para resolver essa questão, você tem que lembrar o que é um triângulo isósceles. Vou até deixar tu olhar no teu livro aí o que é. O que o triângulo tem que fazer para ele ser isósceles? Ele tem que possuir um ângulo de 60 graus. Um ângulo de 60? Quem dá mais? 100, na verdade, ovo. De 100 graus para ser isósceles? Tio Baião botou 2 lados iguais. Isso, ele tem que ter 2 lados iguais.
Então nesse triângulo eu vou fazer ele pequeno aqui, como o meu espaço está pequeno, tá? Então ele teria que ter esse ângulo, esse lado igual a esse lado e aqui em cima um ângulo de 100 graus. Lembra que a gente representou isso aqui na aula passada, acho que foi na semana passada, com risco, lembra? 2 riscos aqui significa que esse lado é igual a esse que também tem 2 riscos, tá? Esse de baixo é diferente desses outros 2. O que esse risco vai indicar, pessoal? Se ele tem lados iguais, então esse ângulo aqui embaixo é igual a esse ângulo aqui embaixo. Tá? Conversamos hoje que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que ser 180. E se esses ângulos das bases são iguais, pessoal, e eu já tenho 100, falta quanto aí? Falta 40 bem aqui, dá 140, e mais 40 bem aqui, que dá 180. Tá? Então, se ele for isósceles, a construção desse triângulo vai ser mais ou menos assim. 100 graus em cima, 40 nas bases, tá? Porque os dois lados são iguais, então os ângulos também são iguais. Por que esses lados são iguais? Porque ele é um triângulo isósceles, tá? Então, ele possui um ângulo de 100 lá em cima e os dois ângulos de 40 na base. E o que a questão está pedindo? Se um triângulo isósceles possui ângulo de 100, quais são as medidas dos outros dois ângulos? Pronto, tá aí. 40 a 40, tá? Então os ângulos das bases serão iguais a 40 graus. Diga, meu amigo. Roda pra ir no banheiro. Tá, vai lá, pode ir. Quem não terminou de copiar, vá copiando aqui, tá, pessoal? Copia aí, inclusive a questão 4. Aí perde seu lápis, viu? Eu achei a borracha, mas pode passar. Posso passar? Vou procurar. Pessoal, a questão 5, já na página 14 agora. Vamos para a página 14. A questão 5, ela é uma construção pessoal sua aí, tá? Ele quer que você faça na questão 5, construa no espaço a seguir 2 triângulos distintos, ambos com um lado medindo 6 centímetros e ângulos medindo 40 e 50 graus. Bom, são 2 triângulos, mas eles vão ser bem parecidos aí, tá? Mas vamos imaginar aqui. O primeiro eu vou fazer assim. Aí a dúvida que vai ficar é a seguinte: eu tenho dois ângulos, um de 40 e um de 50. Quanto é que vai valer o terceiro ângulo, pessoal? Se já tem um de 40 e um de 50, lembra que o triângulo tem que fechar 180. Então 40 mais 50 dá quanto? 90. 90. Quanto é que falta para 180? 90. Então os dois triângulos que eu vou exatamente, os 2 triângulos que eu vou desenhar agora são retângulos, porque os dois vão ter um ângulo de 90 graus. Então aqui vai ser 90 graus, que eu represento por esse quadrado com a bolinha, lembra disso? Um ângulo desse vai ser 40, o outro vai ser 50. Aí eu posso colocar a medida de 6 centímetros que ele falou em qualquer lugar. Eu vou colocar bem aqui embaixo, ó, 6 centímetros. Eu não sei quanto vale as outras medidas, porque ele não me disse e eu não vou calcular ainda com o conhecimento que a gente tem agora, tá? É possível fazer isso, mas só nas séries mais à frente aí. Beleza, para esse triângulo vai ficar desse jeito. E o próximo triângulo, vou fazer ele assim, ó. Aqui vai ser 90, vamos dizer que aqui seja 40 e aqui seja 50. Eu vou colocar um ângulo de 6 graus agora, o lado de 6 metros, 6 centímetros aqui embaixo. Tá? Beleza? Foi que eu mudei aí só a posição dos ângulos. Mas os dois têm as medidas que foram oferecidas na questão. 40, 50 e o 90 no caso. E um ângulo de 6 graus. E uma medida de 6 centímetros. Então tá aí a questão 5. Construa aí. Se for possível usar a régua. Se você quiser deixar para você fazer depois usando transferidor. Para ficar bacana a medida certinho. Se você fizer usando transferidor e régua. Você vai conseguir medir os outros lados aí. Tá? Olha isso. O meu transferidor quebrou e a minha régua eu não sei. Olha aí, rapaz. Ficou bom, Clavit. Olha essa pontinha aqui, ó. Ficou mais de 10, né? Pois é, mas tu fez usando régua isso aí? Não, né? Não, fiz Mas... mesmo. Pois é, cara. Mas se tu usar régua fica legal. Aí, tá bom. Não tá ruim não. Tá legal. Certo, pessoal? Posso passar para a questão 6?
Ótimo. Na 6, você escreva a prova aí 5 vezes, tá? Essa 6 aí, vocês vão encontrar não só na minha disciplina, mas De história, geografia. provavelmente, principalmente em história, tá, pessoal? Vocês vão encontrar isso aqui, Mas eu sou menino doido. tá? Ano que vem vocês vão estudar isso aqui, concurso de bolsa vai cair isso daí. Então, enfim, tá? Não esqueça dessa questão aqui que a gente vai fazer agora. Então, olha a questão 6, estamos na página 14. Tá dizendo lá, determine o valor de X na figura a seguir, ele deu essa figurinha aí. 70? Bom, realmente é 70, tá, pessoal? Vamos ver o que foi que fizeram aí. Eu tenho um triângulo. Sim. Seus amigos foram embora. Então, olha aí. Determine o valor de X na figura a seguir. E ele deu essa primeira figurinha aí. Esse primeiro triângulo da letra A. Pessoal, a soma dos ângulos internos do triângulo tem que dar 180. Vou escrever isso aqui em cima. A soma dos ângulos. A gente já escreveu isso 2 vezes. Vou escrever de novo. Dos ângulos do triângulo. Tá? Deverá ser 180 graus. Beleza. Então aqui eu tenho um ângulo chamado X. Já falaram já o valor do X. Como é o valor do X? 70. É 70, tá? Eu vou só fazer a 70, continha. 70, 140. Eu vou só fazer a continha para te mostrar como tu faria isso se não for possível enxergar esse 70. Essa primeira tá bem tranquila, tá bem fácil, tá? Como tu faria essa conta? 70 mais 40, aí você vê quanto falta para chegar em 180. É isso. Agora eu vou escrever o cálculo aqui. Como você faria se eu tivesse que calcular isso daí? Seria assim, ó. X, que é esse ângulo de baixo, mais 40, que é esse daqui do lado, o de cima, né? E o da esquerda mais 70. Isso tem que ser igual a 180. Quando eu faço dessa forma, eu monto uma equação, pessoal. E aí eu vou lá e resolvo essa equação. O X está no Tá? lado certo. O X aí vai ficar 180 menos 40, que passa negativo, menos 70, que passa negativo. Tá? Se você fizer essa subtração aí, 180 menos 40 menos 70, pessoal, isso aí vai dar 70 graus. Tá? Então, realmente, o ângulo lá de baixo vale 70. Se você colocar 70 mais 70 mais 40, o resultado é 180. Você faz esse teste aí para ver se você acertou, tá? Então vai ser 70 mais 70 mais os 40 lá em cima. Tudo bem? Alguma pergunta aí? Eu só somei os 70 mais 40 e depois só coloquei 70. Tranquilo, não tem problema não. Está correto também. Mas olha só como a letra B já não está tão simples assim para a gente pensar dessa forma. Claro que se você enxergou a letra B já, tudo bem, não tem problema nenhum. Só estou dizendo que pode ser que para alguns não fique tão simples assim, tá? Então ele quer na letra B o valor do X, hein? Olha o valor do X aí na B. Deixa eu fazer a B, que aí vocês já vão escrever na A e a B. Então vou somar os meus ângulos aqui na B. Primeiro ângulo que eu tenho, vou chamar esse X aqui, ó. X mais esse ângulo bem aqui, X menos 20 mais o ângulo aqui de baixo, X mais 20 igual a 180. Quando eu somei os três ângulos, o resultado tem que dar 180, tá? Lembra que a gente já conversou que quando você tem um valor positivo, ó, 20 positivo e 20 negativo, eles são simétricos. Cancela esse número, que a soma dele vai dar zero, tá? Quantos X sobraram? Aí, 3 Isso. X são equivalem a 60. 3, exatamente. 3x igual a 180. Quando você passar o 3 dividindo, vai ficar 180 dividido para 3. E essa divisão aí dá x igual a 60 graus. Tá? Então tá aí a A e a B para você ir escrevendo aí enquanto a gente faz a C e a D. A C tá embaixo, né? Professor, Oi, pode falar. você vai botar esse áudio no YouTube? Sim, cara, com certeza.
Oi, pode falar. Precisa fazer a questão de todas, né? Fazer essa continha aí? De todas? Não. Agora sim, quando tu escreve... Eu só vou fazer da B, pronto. Quando tu escreve esse processo de cálculo Da aí... B e da F. Quando você escreve esse processo de cálculo, fica mais fácil entender lá a resposta, né? Ó, a letra D, que está do lado da letra A resposta pode ser aquela que vocês pensaram. Ah, tem 32, tem 58. Quanto falta para 180? Pode ser assim, não tem problema nenhum. Tá? Agora a letra B, ela já era mais interessante que você fizesse o cálculo para você poder enxergar, porque está um pouco mais difícil de enxergar sem fazer a continha. Tá? Eu só quero que você lembre que a soma dos três tem que dar igual a 180. Aí você já vai vendo como é que você faz. Tio, Oi, pode falar. alguma pessoa ficou de recuperação na sua matéria? Cara, tiveram alguns, ó. Quem tirou menos de 7, Eu sei lá quanto de tive. 7 para baixo, né? Eu sei, provavelmente eu não tirei, porque eu acertei todas as questões. Pessoal, vou tentar fazer a D aqui, eu acho que dá pra fazer. Tio. Oi. Essa sua questão era daquela que tinha que fazer, né? Era marcar, que o senhor até mandou pra gente. Uma carta? Era pra marcar. Aí no final, quando a gente terminava, tinha quantas a gente acertou. Sim. É. Eu acho que eu errei só 3 ou 2. Ou 1. Vamos ver aqui essa letra D, pessoal. Vou fazer a D logo, que tá aqui do lado, tá? Nessa D, olha como é que a gente vai fazer. Vou somar o ângulo X aqui, mais 32, mais 58. Tudo isso tem que dar 180. Então o X fica desse lado, para o outro lado vai 180 menos 32 menos 58. Quando você fizer essa diferença aí, 180 menos 32 menos 58, pessoal, isso aí vai dar 90 graus. Perceba, inclusive, que esse cantinho aqui, ele parece mesmo aquele quadrado, né? Que a gente já... Esse cantinho aqui parece aquele quadrado, que a gente usa o quadrado com a bolinha, né? 90 graus, tá? Então esse ângulo aí é de 90 graus. Certinho lá? Fácil essa, não foi tão difícil. Então escreva aí essas três aí para eu poder fazer as outras. Deixa eu ver se cabe a letra E aqui em cima. Acho que já pode passar. Pode? Mas escreve a letra D, que eu fiz agora. Olha, isso também. Tio joga xadrez, assim, não? Não, ó. Eu sei. Já joguei, mas não tenho muita habilidade com esse xadrez. Só tem habilidade pro cubo mágico. Eu perdi meu cubo mágico, tio. Pessoal, na letra E, alguém me dá uma dica aí, como é que eu vou fazer esse negócio? Não, logo a D, eu tô acabando. Fala. Alguém me dá uma dica aí dessa letra E. Olha, o X está do lado de fora aqui, hein? Pois é, o X não está dentro da figura, ele está do lado de fora. Vai, pode ir. E aí, alguém me dá uma dica aí nessa questão? O X está do lado de fora, hein? Vamos lá. Para começar, esse ângulo 110, ele é OPV. O que significa OPV? Oposto pelo vértice. De quem? Desse ângulo aqui embaixo, ó. Quando eu fizer isso, bem aqui vale 110. E aí eu acabei jogando o ângulo para dentro da figura. Porque aquela ideia de somar ângulo e dizer que é igual a 180, ela só serve se for o ângulo interno da figura. Certo? Então presta atenção. O que foi que eu fiz? Eu disse que 110 é OPV, então eu joguei ele aqui para dentro da figura. Então agora eu tenho um ângulo de 30 e tenho um ângulo de 110. Aí já dá quanto, pessoal? 30 mais 110? 140. 140. Quanto é que falta para chegar em 180? 40. 40. Então quer dizer que bem aqui
Quer dizer então que bem aqui vale 40 graus. Todo mundo entendeu essa parte ou quer que eu volte? Sim, entendi. Beleza, né? Então, O 110 é OPV, aí o senhor colocou ele para dentro da figura, somou o 110 com 30, que deu 140. E aí quanto é que falta para 180? É esse 40 aqui fora. Beleza? Perceba que onde está o X, pessoal, é um ângulo de 180, ó, não é? É um ângulo raso. Ele vale 180, só que eu só quero o X, que é a parte de fora. O X que eu quero é só essa parte de fora aqui, ó. Tá? Então já tenho 40, quanto é que falta para 180? Eu posso até fazer assim, ó. X mais 40, que é igual a 180. Tá? Bem aqui nesse pedaço só da figura. Passo 40 negativo. 180 menos 40. A parte de fora equivale a 140, que é Isso. o X está na metade do 40, a C foi juntado a 180. Depois disso eu fez X mais... O Bahia deixa eu botar lá no chat, que era 140. Pronto, 140, beleza. Falaram aí pelo chat, né? Beleza, então 140. Se bem aqui, ó, onde está o X for 140, quando juntar com esse 40 que está aqui do lado, dá os 180 que eu preciso, tá? Então perceba, essa figura aí, pessoal, era mais raciocínio do que cálculo, né? Só raciocinando aí a questão. Se você não soubesse sobre o OPV, você não ia conseguir resolver ela também. Tinha que lembrar daquele texto lá, daquele material que a gente estudou do ângulo OPV, daquele conteúdo lá, tá? Então aí OPV, joguei o 110 para dentro, somei com 30, sobrou 40 para o ângulo da direita. E aí para fora ficou 140, porque tem que fechar sempre 180 graus. Beleza, matamos aí 4 questões das 6, tá? Na página 14, Falta só a C e a D. Ou desculpa, a C e a F. Eu sei o resultado da C. Posso passar aqui já? Quanto foi que deu a tua C aí? O X é igual a 30. Certo. Vai lá logo a conta toda. Eu botei X mais 2X mais 90, que ficou igual a 180. Beleza, é isso. 3X é igual a 90 e X é igual a 15. Beleza, é isso. Tá certinho. Posso passar, pessoal? É isso, tropinha, pode. Vamos fazer só a C, que só vai dar tempo de fazer a letra C. Pessoal, a letra C tá aí, ó. Professor, Oi. que horas acaba a aula? Pois é, essa minha aula agora acaba 9 horas. E aí eu volto no final, depois do intervalo, volto para dar mais uma aula, na última aula. Que horas? Deixa eu ver aqui. Professor, Oi. aí o senhor não precisa mandar um link para a próxima aula. A gente entra por esse mesmo. É, por isso mesmo. O último horário, mano. Mas não sai e depois entra no Classroom pra entrar não. O último horário é 15 para 11 até 11h30. Tio, depois dessa aula já vai entrar outro professor? Sim, vai vir outro professor. Acho que é espanhol, eu acho. O espanhol é música. Sim, vamos lá fazer a C. Pessoal, na letra C, ó. Esse ângulo aqui, não esqueça que ele vale 90 graus. É o quadrado com a bolinha, vale 90. Então eu tenho aqui x, eu vou somar logo. X mais esse aqui, ó. 2x mais os 90 que está lá em cima. Como todo mundo está dentro do triângulo, então a soma tem que dar 180 graus. Só de x aqui, ó, vou passar o 90 para lá, ele vai negativo, né? Aqui eu tenho somando 3x igual a 180 e o 90 que vai negativo menos 90. Então vai ficar 3x igual a 180 menos 90, que dá 90 graus. Eu vou passar esse 3 dividindo, vai ficar assim, ó, x igual a 90 dividido para 3. E essa divisão aí vai dar x igual a 30 graus, tá? Então se vale 30 graus, pessoal, aqui, nesse x aqui seria 30. Como aqui são 2x, aqui seria 60, 2 vezes 30. E aí o 90 lá em cima. Somando tudo aí dá certinho 180 graus, tá? Então anote aí essa letra C.
Por incrível que pareça, a letra D, a letra F... Professor? Oi. Chamou da chamada? Vou no último horário, na última aula eu faço. A letra F praticamente é igual à letra C. Exatamente. A letra F ela é igual à letra C. Ela é praticamente a mesma coisa. Mudou só o ângulo de 90 que só ficou muda para uma fora. posição, né? Só muda uma posição. Na letra F, esse ângulo de 90 está aqui fora, mas se eu jogar para dentro, continua sendo 90, porque um do lado do outro, 90 mais 90 dá 180. Então anotem aí para a gente poder fazer a F. Dá tempo de fazer a F. Que aí quando eu voltar, eu já volto na página 15. Pode passar? Pode. Pessoal, na letra F aí, para terminar essa página, eu tenho um ângulo de 90, tá? Ele tá na parte de cima lá, mas você lembra que aqui vale 90. Mas você lembra que esse ângulo aqui tem que dar 180, né? Então quanto é que falta para ficar os 180? Falta 90. Quer dizer, essa figura é igualzinha da letra C, tá? Vou fazer a mesma conta. Vou somar x aqui mais 2x mais o 90 aqui de dentro. Tudo isso igual a 180. É a mesma conta, pessoal. 2x mais x aqui dá 3x igual a 180. O 90 que está bem aqui vai passar menos para cá, menos 90. Vai ficar x igual a 3x igual a 180 menos 90 dá 90. Passo 3 dividindo. X igual a 90 dividido por 3 e essa divisão vai dar x igual a 30. Pode só copiar e colar na letra C, tá? Vai ser a mesma coisa. Se você escrever... Oi? É a página 14? Essa é a página 14, letra F. A última questãozinha, tá? Essa aqui é igualzinha a letra C, igualzinha a letra C. Não fazer nada não. Só mudou a posição do ângulo de 90 graus aqui, mas a questão foi praticamente a mesma. Quem fez a questão E já sabe a F, literalmente. E também quem fez a C já sabe a F também, literalmente. Educação. Ok, meus amigos? Vai, tchau. Ok, meus amigos? Oi. Para aí que eu vou escrever. Tá. Tio, já pode sair? Bom, pode. Vocês costumam sair ou vocês ficam na sala esperando o professor? Não. Ah, tá. Vocês costumam sair ou ficam na sala esperando o professor chegar? Sei lá. Não sai. Eu não sei. Não, você só vai fazer a lista de frequência na última, né? Vou fazer a chamada só na última. Mas é que você ia fazer agora, por isso que eu coloquei a lista de frequência. Mas vamos embora também, tchau. Tchau, tchau. Até amanhã. Até daqui a pouco. Já, pessoal, posso fechar aqui? Pronto, pessoal, vamos lá então. Então, página 15, questão 7. Página 15, questão 7. Determine as medidas de x e y dos ângulos assinalados na figura. Meus amigos, tem um desses dois ângulos, x e y aí, um deles já está bem fácil de enxergar. Vocês acham que é quem? É o x ou é o y? Qual é o que está mais fácil de descobrir agora? Alguém falou aí no chat, quem é? O x, né? O x está mais fácil de eu descobrir. Por quê? Porque ele está junto do 37. Você lembra que esse ângulo todo forma 180 graus. Tá? Então, se eu somar, eu vou fazer usando a equação. Eu vou somar isso aqui, ó. X mais 137 tem que dar igual a 180 graus. Ah, professor, mas eu já sei de cabeça. Não tem problema, pode fazer aí, não tem problema nenhum, tá? Eu vou montar a equação porque às vezes não fica fácil da gente enxergar. Mas eu sei que x mais 137 tem que dar igual a 180, é o que está escrito aqui, tá? Porque esse ângulo aqui é um ângulo raso, ele vale 180 graus.
Então, eu vou ficar com x igual a 180 e o 137 passa negativo. Quanto é 180 menos 137? Dá 43 graus. Então, quer dizer que aqui nessa figura, 137 e aqui vale 43. Se eu somar tudo aí, dá 180 graus. Beleza, agora ficou mais fácil de achar o y. E aí, meu amigo, tudo certo? Estamos na página 15, questão 7, hein? Página 15, questão 7. Bom, agora, pessoal, eu vou... Oi? Você acabou de começar a aula, foi? Foi, acabei de começar, porque é só uma aula, é só a última. Essa é a última de todas? É, a última da última mesmo. Tá, página 15, questão 7. Isso. Então, a primeira coisa que eu fiz foi verificar aqui do lado que o 137 está junto do x. Então, o x tem que ser 43 para poder dar os 180 que forma aqui nesse ângulo, tá? Foi a primeira coisa que a gente fez. Está aqui o 43, ó. Aí, com o 43 agora dentro do triângulo, aqui do lado eu escrevi assim, triângulo. Dentro do triângulo tem que dar 180. Quem é que está dentro do triângulo? Vou marcar de azul. Quem está dentro do triângulo? O y. Vou escrever aqui, ó, y mais 28 mais os 43 que eu calculei agorinha. Se eu somar esses três, pessoal, tem que dar 180. Porque soma de ângulo interno de triângulo tem que dar 180 sim. Pronto, vou só resolver minha equação. Letra para o lado, número para o outro. Vai ficar y igual a 180. Aí o 28 que está mais passa menos 28. E o 43 que está mais passa menos 43. Quando você fizer essa continha aí, pessoal, 180 menos 48, aliás, menos 28 menos 43, isso aqui vai dar 109 graus. Tá? Então, esse ângulo x bem aqui, ele vale 109 graus. Esse nosso triângulo aí é obtusângulo, porque esse ângulo 109 é um ângulo obtuso. Tá? Esse aqui que é menor que 90 seria agudo e esse aqui seria obtuso, porque é maior que 90 e menor que 180. Então tá aí uma questãozinha boa de aparecer para vocês resolverem, tá? Não é tão difícil assim. Pronto, tio, pode Já? passar. Quem está chegando agora, nós estamos na página 15, questão 7, página 15. Questão 8, pessoal, vamos lá dar uma olhadinha na questão 8. Aqui, a 7 vai ficar aí, quem estiver copiando pode ir copiando. Questão 8, as medidas do triângulo, dos ângulos internos, olha, ele já disse aqui que o ângulo interno de um triângulo podem ser representadas por 5x, 2x menos 3 e 2x mais 3, tá? Aí ele perguntou, esse triângulo é retângulo, obtusângulo ou acutângulo? Rapaz, não sei, né? Bora ver o que a gente vai fazer aí. Pessoal, esse triângulo, então, ele tem um desenho assim, vou fazer ele aqui do lado. Vamos imaginar que ele é dessa forma. Um ângulo vale 5x, que ele disse bem aqui, ó, 5x. O outro ângulo vale 2x menos 3, então aqui é 2x menos 3. E o último é 2x mais 3, então esse triângulo seria mais ou menos isso aqui. Está aqui ele, 5x, 2x menos 3 e 2x mais 3, tá? Foram os três ângulos aí que ele me deu, 2x menos 3 e 2x mais 3. Então tá aí o meu triângulo. Agora eu preciso saber quanto vale o x. Que se eu tiver o valor do x, eu vou poder ver qual é o valor de cada ângulo. Então bora calcular o x. Como é que vai ficar essa conta? 5x mais... Olha lá os ângulos, hein? Vou marcar de azul lá no triângulo. Bem aqui, ó, 5x, o primeiro ângulo, 5x, mais o outro ângulo. Mais 2x menos 3. Mais 2x terceiro ângulo, mais 2x mais 3. Tudo isso tem que ser igual a quanto, pessoal? Igual a 180, porque é o ângulo interno do triângulo.
A questão disse aqui, ó, os ângulos internos do triângulo. Então eu sei que são os ângulos que estão na parte de dentro dele. Então a soma dá 180. Legal. Nessa equação tem um número que eu já posso cortar. Que número é esse? Qual é o número que já dá para cortar aí, pessoal? Que eu já consigo anular. 2x. O 3. Por que o 3 eu posso cortar? Porque aquele é negativo e aquele é positivo. 3 menos 3 é 0. É número simétrico. Lembra disso? Agora entendi. Pois é, se tu tem um número, se tu tens um número igual, positivo e negativo, pode cancelar ele que ele sai da equação. Se você fizer a conta de 3 menos 3 aí, pessoal, dá 0. Então por isso que eu posso cortar ele aí, tá? Então o 0 não está, o 3 e o menos 3 não está mais na minha conta. Vamos ver quantos x sobraram aí, pessoal. 5x com mais 2x dá 7x, com mais 2x dá 9x, igual a 180. Agora o 9 passa dividindo, vai ficar 180 dividido para 9. Quanto é 180 dividido para 9? 20, tá? Então quer dizer que o meu x aí vale 20. Tudo certo? Até agora? Ou não? Quer que eu faça de novo alguma coisa? Posso continuar? Continuar. Beleza. Então já descobri que o x vale 20, pessoal. Vou lá no meu primeiro ângulo. 5x, né? O primeiro ângulo aqui que eu tenho, ó, 5x, ó. Esse ângulo aqui, 5x. Eu vou escrever ele bem aqui, ó. 5x. Mas quanto é que vale o meu x? Não é 20? Eu calculei ele aqui embaixo, ó. O x vale 20. Então essa aqui vai ser 5 vezes 20. Quanto é 5 vezes 20? 100 graus. Então esse ângulo aqui embaixo eu já sei que ele vale 100. Bora ver quanto é que vale o outro. 2x menos 3. Como é que vai ficar 2x menos 3, pessoal? Vou fazer de vermelho. O x não vale 20? 2 vezes 20 menos 3. Quanto é 2 vezes 20? 2 vezes 20 dá 40. 40 menos 3 vai dar 37 graus. E o último, 2x mais 3. Quanto é 2x mais 3? O x vale 20, então vai ficar 2 vezes 20 mais 3. 2 vezes 20 dá 40, com mais 3 dá 43. Então eu tenho um ângulo valendo 100, eu tenho um ângulo valendo 37 e tenho um ângulo valendo 43. Quem é que consegue me dizer se esse ângulo se esse triângulo é retângulo? Ele é retângulo? Sim ou não? Para ser retângulo ele tem... Pois é, eu encontrei três ângulos, 100, 37 e 43. Aí a pergunta é, esse triângulo tem como ser retângulo? Sim ou não, sim ou não? Ou ninguém sabe? Bora lá, o triângulo que eu achei é esse aqui, ó. Um ângulo vale 100, o outro vale 37 e o outro vale 43. Triângulo... Oi? Triângulo retângulo, pessoal, tem que ter um ângulo reto, que vale quanto? 90 graus. Não tem ângulo reto aí, então na questão ele não pode ser retângulo, tá? Eu apaguei a questão, né? Quando eu voltar lá ela vai apagar. Quando é que o triângulo é acutângulo? Quando é que o triângulo é acutângulo? Quando ele tem os três ângulos agudos. Para ser agudo tem que ser os três ângulos menores que 90 graus. Nesse caso 100 não é menor que 90. E por último sobra o triângulo obtusângulo. Para ser obtusângulo, pessoal, ele tem que ter um ângulo maior que 90 graus. E esse ângulo é esse 100 bem aqui. Tá? Então esse triângulo ele é classificado como triângulo obtusângulo. Exatamente. E o último, 2 vezes 20, que dá 40, mais 3, que vai dar 43. Então, por causa desse ângulo de 100 graus, o nosso triângulo é classificado como obtusângulo. Tá? Porque esse ângulo de 100 graus é um ângulo obtuso.
Tá? Então, o meu triângulo é obtusângulo. Não tem os três que você escreveu? Obtusano e o outros dois? Sim. Escreve aí pra mim copiar aqui. Como é para E escrever? a função de cada um. Tá, eu posso escrever. Deixa só o pessoal escrever aqui, porque se eu sair de novo para aquela tela, Tá. ele apaga aqui. Tá? Deixa o pessoal escrever que eu volto lá pra gente ver. Eu falo tudinho, cada um, tá? Tá, Isso- que é pra mim isso- copiar aqui, senão eu me esqueço. Tá, isso foi na aula de sábado que a gente conversou. Aí eu escrevi lá, mas eu escrevo de novo agora, não tem problema não. Pode ir, só não se esquece de copiar. Tá bom. Ó, esse triângulo aí, pessoal, ficaria assim, ó. 100 aqui em cima. Um desses vai ser 43 e o outro vai ser 37, tá? Ficaria mais ou menos assim esse triângulo aí que a gente calcula. Tá, deixa eu voltar lá então na página que a gente estava conversando aqui para me classificar os triângulos para vocês, tá? Uma folha nova. Quando é que o triângulo ele é classificado como acutângulo? Vou começar pelo acu. Deixa eu colocar o que eu estou escrevendo aqui. Aqui é classificação dos triângulos. Quando eu falei de classificação dos triângulos, eu disse que o triângulo tem duas classificações. Ele pode ser classificado quanto ao lado e quanto ao ângulo. Tá? Eu vou olhar para o triângulo, aí eu vou avaliar ele ou olhando só para os lados ou olhando para os ângulos, tá? Se eu olhar para os lados, ele tem três classificações. Quais são as três? Ele pode ser equilátero, ele pode ser isósceles e ele pode ser escaleno. Se eu estiver falando de lado. Essa questão que a gente trabalhou agora não falou de lado, ela falou de ângulo. Se eu estiver falando de ângulo, ele pode ser acutângulo, ele pode ser retângulo, ou ele pode ser obtusângulo. Ô tio, qual é o Oi. último de lados? É escaleno. 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 Beleza? O que seria o equilátero, que é o primeiro? Ele tem os três lados iguais. Então, se ele tiver os três lados iguais, ele é equilátero. Os três lados se equivalem, têm a mesma medida. O que seria isósceles, que é o segundo aí quando for classificação quanto ao lado. Isósceles, ele tem dois lados iguais. E o escaleno teria então os três lados o quê? Diferentes. Então, se ele tiver os três lados diferentes, um lado vale 3, outro vale 4, outro vale 5. São os três diferentes. Então, ele seria um escaleno. Isso se eu estiver falando de lado. A nossa questão agora não falou de lado, falou de ângulo. Ela perguntou se o triângulo era acutângulo, obtusângulo ou retângulo. Tá? Quando é que ele é acutângulo? Quando ele tem os três ângulos agudos, tá? Não se esqueça que agudo é aquele que é menor que 90, né? Vou até colocar aqui do lado. Menor. Isso não cabe na folha. Anote aí na sua folha aí se você for escrever aí, tá? Agudo é menor que 90, menor que 90. Agudo tem que ser os três menores que 90 graus. Podia ser um de 60, um de 40, um de 70. Juntando tem que dar 180, tá? Então não podia ser 40, né? Podia ser 60. Deixa eu ver, 60
31 e 89, por exemplo. Somando aí dá 180 e os 3 são menores que 90, são agudos. Quando é que ele seria um triângulo retângulo? Quando ele tem um ângulo igual a 90 graus. O que é o ângulo de 90 graus? É o ângulo reto, por isso que ele é chamado retângulo. Então esse triângulo aí é o triângulo retângulo. E o obtusângulo, pessoal, que foi o da nossa questão, deu um ângulo de 100 graus na nossa questão. Ele tem que ter um ângulo obtuso. E o que é ângulo obtuso? É aquele que é maior que 90 graus. Na nossa questão, o ângulo foi 100. 100 é maior que 90. Então, ele é um triângulo obtusângulo. Pronto, você pode passar. Beleza. Então, essa aí foi a classificação dos nossos triângulos, quanto ao lado Valeu. e quanto ao ângulo. Só o filé. Questão 9, pessoal, para terminar a página 15. Questão 9, determine x, y e z na figura a seguir. Rapaz, olha só essa questão aí. Essa questão aí dá pra gente fazer um monte de coisa mesmo. Bom, tem um desses ângulos aí, pessoal, que ele já está praticamente resolvido já. Na verdade são dois. Na verdade são gente começa três. por cima ou por baixo? Começa pelo de baixo? Por cima ou por baixo? Pois é, os três na verdade estão com o mesmo grau de dificuldade. Vamos começar pelo lado de cima. Pelo Z. Vamos começar pelo Z. A gente já sabe que é 90. Isso, então vamos começar por aí. Já sei que aqui vale 90. Se eu já sei disso aí em cima, aqui embaixo também, ó, 90 e aqui também é 90. Beleza? Vamos começar pelo Z, bem aqui. Então quer dizer que se eu pegar o Z, somar com 20 e somar com 90, tem que dar 180. Não é isso que a gente está conversando? 110, 90 e 20, dá 110. Aí o Z, o valor de Z, deixa eu ver, 110. 70, foi por 70. 70, isso mesmo. 70 para 180, então o valor de Z é 70. Beleza, vamos ver aqui. 70, tá certo. Então eu deixo o Z aqui desse lado, 180 já está do lado certo, lá do outro lado, né? Vou passar o 20, ele vai menos 20, e eu vou passar o 90, ele vai menos 90. Quando você fizer aí 180 menos 20 menos 90, pessoal, dá 70 graus certinho, tá? Então realmente, se você conseguiu fazer de cabeça aí a questão, não tem problema nenhum para mim, tá? Agora vai ser de marcar. A x e a y. O tipo de x é igual a 35 e a y 55. Beleza, é isso, a ideia é essa, tá? Eu vou montar a equação aqui para vocês irem escrevendo aí, só para ficar completinha a questão, tá? Vou pegar o triângulo do x, pessoal, ó. No triângulo que está o x, eu tenho x mais 55 mais 1,90 aqui embaixo, ó. Tudo isso tem que dar igual a 180 graus. Beleza. Só resolver a equação. Mantém o x aí igual a 180. O 55 que está mais passa a menos 55. Esse 90 aqui que está mais passa a menos 90. Então, quando você fizer 180... Oi? A sua aula vai até quando? Até 11, eu passei até 11h30. Tá? Quando você fizer essa subtração, pessoal, 180 menos 55 menos 90 dá 35. Foi isso aí que falaram? 35 foi nessa? Foi, o Barão disse que foi 35 e a Y 55. Tá, então agora falta só... 55 do Y, né? No triângulo que está o Y, pessoal, ó, tem um ângulo aqui de 35, vou somar logo aqui, 35 mais, bem aqui embaixo tem os 90, que a gente já tinha falado ainda agora, mais o Y que está aqui no canto. Tudo isso tem que dar igual a 180. Então o Y fica deste lado, já está certo, 180 também já está certo.
35 vai passar menos 35 e o 90 vai passar menos 90. Quando você subtrair aí, 180 menos 35 menos 90 vai dar 55 graus. Eu pensei que ia ser mais difícil a questão, mas ela foi até tranquila, né? Tá bom? Então anote aí para você. Se você puder anotar as equações, pessoal, facilita, tá? Porque numa situação que você não consiga enxergar a resposta, essa daí estava fácil de enxergar. Mas uma que não dê para você enxergar a resposta pode ser complicado para você resolver de cabeça. A gente vai para a página 16, que está falando sobre polígono. Pois é, eu vou começar a falar sobre o polígono agora. E a gente encerra aí na página 16 mesmo. Talvez a gente faça alguma coisa na 17. Não, a gente vai parar na 16 mesmo. Por que a gente não vai na 17 e depois só volta para explicar melhor a 16? Pode ser. Tá, não, a gente vai parar na 16 mesmo, obrigada. Calma, pessoal, calma. Relaxa, tá terminando já. Tio, o Adriano disse que a internet dele caiu. O Adriano? Rapaz, eu tenho que fazer a chamada. Não, pera aí, dá uma pausa aí que eu vou fazer a chamada logo. Aí tu me avisa aí o pessoal que caiu a internet aí. Aqui tá no 4.